amigos, encarnados, desencarnados, simpatizantes dessa tarefa, coordenadores dessa tarefa, que possamos ter esses breves momentos, muita intuição para elevar os nossos pensamentos, para prestarmos atenção nas palavras que virão, mas principalmente para nos conectar com essa bendita casa e nos fortalecer e nos tornar homens de bem. Que assim seja. A gente ainda está no livro Céu e Inferno, né? Eu acho que a gente vai fazer 3 meses de Céu e Inferno. Mas a gente já está na parte 2, que é o explicações terrestres, que a gente vai falar hoje. Vamos deixar um recadinho antes de começar conversando com o cara da gente, para animar as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, né? Coragem, vós todos que sofreis, pensai no pouco tempo que dura a vossa existência material. Pensai nas alegrias da eternidade. Chamai a voz a esperança, essa amiga devotada de todo o coração. Então, só para nos lembrar que isso aqui, nós estamos aqui na Terra, é uma passagem, e não uma passeio, mas é uma passagem. O tempo que a gente mora aqui, emprestado por Deus, é curtíssimo em relação à eternidade, em relação à imortalidade da nossa alma, a tudo que a gente ainda vai vivenciar, tudo que a gente ainda vai conhecer, por todas as emoções, os desafios que a gente vai passar. Então, quando ele diz coragem, é isso. Para viver, preciso coragem. Não aquela coragem dos filmes, né? Pelos guerreiros, matando todo mundo, aquilo não é coragem. Coragem para suportar o que nós queremos suportar. Mas principalmente coragem para nos modificar. Eu acho que é a coisa mais difícil. A gente poder ter essa coragem de ir contra a multidão. De ir contra o que as pessoas acham normal. Ou de ir contra o senso. Né? Todo mundo diz que é bom, né? Tem até um filmezinho bem pequenininho, que eu acho que até é um japonês, um chinês. O pessoal está todo mundo assim, né? No celular, casa caindo no aviso. E eles continuam caindo. Porque esse é o normal. Tu não prestar mais atenção à natureza, aos teus pais, à tua esposa, aos teus filhos, e vice-versa. E aí se torna banaliza. Não sei se alguém já leu A Banalização da Injustiça Social. É um livro que todo mundo deveria ler. Eu li alguns anos atrás, quando eu fiz um trabalho. Ele fala exatamente sobre isso. Quando a gente banaliza a dor do outro, quando a gente banaliza o problema do outro. Como não é meu o problema, não tem importância. A guerra que a gente está vendo hoje, tem muita gente consternada, mas ainda está banalizada. Porque ninguém foi lá pela guerra. Não viu nenhum presidente que fosse de qualquer aparência bater de frente, fazer com que acabasse. Vai dar certo? Eu acredito que sim. Deus não faria nada que não fosse dar resultados bons. Jamais faria isso. Mas isso também depende da gente. O que a gente realmente faz? Eles que resolvem. A guerra não está no meu pátio, não está nos meus filhos, não está na minha família. O que eu posso fazer? Não da só sou eu. A gente pode fazer muito. A gente não tem noção do poder que tem as pessoas unidas, as pessoas agregadas no tempo. E às vezes a gente fala, os bandistas são tão organizados. Está na hora dos homens de bem se organizar. Não com armas, mas com atitude, né? Bastante atitude. Essa parte da expressão terrestre, a gente vai ver uma explicação bem rapidinho. Eu não sei se você já leram essa parte do Céu e Inferno, mas eu aconselho a ler só as expressões terrestres, tem umas 15 casos. Coisa que eu não vou dissecar aqui, até porque não tem tempo, né? Cada um pode estar. Eu separei só 2 casos, que são assim, que falam muito do Evangelho. Então, tudo que eu leio é muito do Evangelho. Qualquer palestra que me der para fazer, qualquer conversão que eu quero Evangelho, eu vou sempre ficar com o Evangelho. Eu acho que a gente tem que começar a levar o Evangelho para as pessoas. A gente tem que começar a falar do Evangelho.
fazer as pessoas fazerem o evangelho no lar, fazer as pessoas voltarem a falar com Deus. Porque é disso que o mundo está faltando. Falta isso. A gente se ligar à nossa espiritualidade, a gente saber de Deus. Até passei vontade, me empolguei. Uma coisa do céu e inferno, do segundo capítulo, que ele fala bastante, quando se fala em justificação, a gente pegar o quê? O livre-arbítrio. Ninguém vai passar por qualquer dificuldade numa reencarnação, nessa, na próxima, se não for uma escolha sua. É o livre-arbítrio que resume toda a nossa vida. As escolhas se fazem todos os dias desde que a gente acorda. Todas. Tudo aquilo que a gente escolhe tem consequências. Boas ou não boas. Então, o livre-arbítrio é um patrimônio do espírito imortal. Nós somos espírito imortal, então o nosso livre-arbítrio é junto conosco. Tudo aquilo que a gente escolheu nessa, na outra, no anterior, no futuro, vai estar tudo juntinho lá. Pensa quando a gente desencarnar e se vê como realmente é. Será que nós vamos nos enxergar? Será que nós vamos nos assustar? Será que nós não vamos nos reconhecer? Isso é uma pergunta que às vezes eu faço a mim. Como será que eu estou hoje? Será que está bom? Pensamento também vale, isso é uma outra coisa que complica bastante. Mas será que eu vou me reconhecer naquilo que eu disse, dentro daquilo que eu faço? Então, o livre-arbítrio é isso, né? Mas como Deus é muito bom, indiferente de qualquer coisa que tenha feito em qualquer uma das outras vidas, desde o seu assassino mais sanguinário da história, sempre tem uma oportunidade. Porque Deus é bom, justo e misericordioso. Então, vai estar aqui de novo, e aí vai ter algumas expiações a passar, para que possa progredir, começar a compreender qual é a finalidade da nossa vida. Qual é o propósito que Deus criou para nós? Ser muito bons, amar uns aos outros. Bem simples, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo de nós mesmos. Esse é o propósito. É para isso que a gente veio na vida. Não foi para nenhum outro propósito. Não foi para acumular riqueza, bens materiais, nada. Foi só mente para isso. Só que a gente não consegue, né? As coisas materiais fascinam, a gente acaba preso, acaba achando que como dizia um cantor do fundo metal é mais importante, né? E não é. O mais importante é quando a gente descobrir de quem nós somos filhos. E nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos a centelha divina. Então nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde que nós conseguíssemos limpar o nosso espírito. De toda vaidade, de todo orgulho, uma grande chaga de humildade, de tudo isso que nos corrompe como não seres, assim, realmente de Deus. Nós somos. Difícil é que a gente geralmente não consegue acreditar. Não há falta alguma, por mais velho que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos demoradas. Daí se seguem as pequenas coisas como as grandes. O homem é sempre punido por aquilo que pecou. No caso, é um perspectivo, né? Porque pecou, né? Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu um mal. Dá-lhe experiência, faz-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura. Sem que o motivo não haveria para que se enganasse. Confiante na impunidade, ele trataria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade. Quando Jesus diz de alguém não é distinto, é isso. Nós não somos assim. Nós estamos passeando desse mundo para aprender. Nós somos imortais, nós somos espíritos, nós não somos assim. Tem pessoas que às vezes dizem isso, eu namoro as estrelas, parece que eu não faço parte daquilo, porque a gente não, né? É bom estar aqui, é ótimo. Ninguém no mundo quer morrer, nem como não. Ou desencarnar, ninguém quer. Porque é bom, a vida aqui é boa.
mas ela se torna muito melhor quando tu tem confiança em Deus. Eu peguei só 2 casos, um assim, bem chocantes. Foi o que eu mais gostei, que é o menino, né? O Marcel. Ele é uma criança assim, e eu fiquei pensando nisso, porque eu adoeci agora de domingo para segunda, por isso que eu acho que eu pensei muito nisso. Eu só estive doente, eu estava na minha casa. Se eu precisasse de socorro, eu poderia pedir, né? E a gente às vezes se apavora, ou fica, né, nervosa, não sabe. Nossa, isso não é nada perto do que esse menino tinha, perto de que tantas outras pessoas passam, com doenças deploráveis, com meses, às vezes anos de dor. A gente potencializa por perto disso. Tudo que é conosco, né, a potencialização vai lá em cima. É sempre pior. Esse menino, ele estava no hospital, numa convivência, ele tinha de 8 a 10 anos. O estado dele era tão difícil de descrever que as pessoas não conseguiam descrever o estado dele. Inteiramente disforme, seja por deformidade natural, seja por consequência da doença. Suas pernas tortas alcançavam o pescoço. Sua magreza era tamanha que a pele se dilacerava sobre a sequência dos ossos. Seu corpo é uma ferida só, seus sofrimentos artrosos. Pertencia a uma pobre família israelita e essa triste posição durava 4 minutos. Sua inteligência era notável para a idade. Sua doçura, sua paciência e resignação eram edificantes. O médico sobre cujo cuidado ele se encontrava, tocado de compaixão por esse pobre ser de alguma hora abandonado, pois não parecia que os pais tivessem sofrido muita frequência, interessou-se por ele. Tinha prazer em conversar com ele e cantava com sua razão precoce. Nós somos um homem antigo. Então não existe razão precoce. Não existe criança precoce. Existe uma alma antiga dentro da gente. E é difícil de carregar isso, né? Quantas almas antigas a gente tem tanta gente? Não só tratava de bondade, mas quando suas ocupações lhe permitiam, vinha ler para ele. Espantados com a retidão do seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. Um dia Elias disse a ele: doutor, tenha a bondade de me dar mais pílulas. O que ele pediu mais pílulas? Ele tinha umas pílulas que ele tomava para diminuir a dor. Né? E ele pediu para diminuir a dor dele, sabe, eu posso te dar mais, porque né, tem um mundo né, para te poder tomar. Ele disse: não, é que se eu não tomar mais, eu vou acabar gritando de dor mais e eu vou incomodar as outras pessoas. Eu não quero que os outros que estão ao meu lado sofram o que eu sofro, por eu estar gritando, por eu estar pensando mal dessas. Ele não estava preocupado se ia lhe fazer mal, se não ia fazer mal, matando o remédio. Ele só não queria incomodar as pessoas. Nós temos muitas pessoas, às vezes, numa situação como ele, assim, que são caladas e não nos incomodam. Que preferem se calar a brigar. Porque esse é o verdadeiro. Né? Bem-aventurados são os específicos. É aquele que pensa no outro, que mesmo estando na dor, mesmo pensa no outro. Esse é o diferencial desse menino. Esse menino tinha todas as qualidades das bem-aventuranças. Ele teve que passar por tudo isso, teve tido uma reencarnação anterior, deve ter uma certa vontade de criança, né? Muito. Mas ele veio nessa disposto a suportar tudo que ele tivesse que passar para poder. E ele estava passando corajosamente, como um adulto, firme na compreensão das coisas. Essas palavras mostram a inovação da alma que esse corpo se desinforma e se errado. De onde extrairia essa criança sentimentos desses? Não podia ser o meio que foi criado. E aliás, na idade que começou a sofrer, ele ainda nem podia compreender bem o raciocínio, porque ele tinha 4 anos, ele estava com 8 anos. Eles eram, portanto, inatos nele. Mas então, quando tão mal destino, por que Deus condenava uma vida tão miserável e tão dolorosa? Se ele tivesse criado essa alma ao mesmo tempo que o corpo, instrumento de tanto dor e sofrimento, ou é preciso negar a vontade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior. A gente
gente não consegue acreditar na reencarnação, pense sempre nisso. Se tu acredita que Deus é bom, misericordioso, justo, você tem que acreditar que nós tivemos outras passagens. Porque Ele não me criaria saudável, outro doente, crianças morrendo logo que nascem. Não seria justo. Deus é justo. Sempre. Essa criança morreu, seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que tiveram compaixão com ele. E ainda cuidou do médico, né? O médico não sofreu muito por ver que ladinho dele. E aí ele mandou um recado, né? Um bom recado, assim, evocaram ele na associação espírita e tal. Vós me chamastes, vem fazer com que minha voz se ouça além deste recinto para atingir todos os corações. O eco que ela fizer vibrar se ouça até na solidão deles. Ela nos recordará que a agonia da terra prepara as alegrias do céu e que o sofrimento nessa enorme casca amarga de um fruto delicado, que dá coragem e resignação. Lembra da coragem que está pensando? Ela nos dirá que na cama onde jaz a miséria estamos enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda onipotente dos bons espíritos. Ela nos dirá ainda por escutar as queixas misturando-se às preces. Sofra, mas olhe. Sofra, mas acredite. Sofra, mas tenha coragem. Nunca deixe de acreditar em Deus. E para compreender a gloriosa piedosa, tão diferente dos acentos culpados da queixa, misture o seu prosseguimento. E eu lembro daquilo do Chico, né? Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Só que eu tinha isso na minha cama durante um ano. Eu faço isso. Eu fiz o bilhetinho e botava na geladeira, peça no quarto, em todos os lugares. Eu tinha certeza que ia passar. Não há mal que dure para sempre, nem imediato. Não existe isso. E eu acredito realmente nisso. Um de vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, teve a bondade de me deixar nesse lugar esta noite. Também devo dizer-vos, por minha vez, algumas palavras sobre o progresso da vossa doutrina. E eu ainda veio falar sobre o progresso da doutrina espírita. Ela deve ajudar a sua missão àqueles que se encarnam entre vós para aprender a sofrer, que se chamam bom sofrer. O Espiritismo será o posto indicador. Eles terão um exemplo e a voz. É então que as queixas serão transformadas em gritos de alegria e em choros de júbilo. Mas a gente ainda não pode dar gritos de alegria que estamos sofrendo e nem choros jubilosos que estamos sofrendo. Ao menos acreditemos em Deus. Ao menos oremos. Ao menos tenhamos coragem de acreditar que Deus existe e que Ele está ao nosso lado. Cada um de nós tem um mentor, não é um anjo guardião. Além do mentor e do anjo guardião, nós temos espíritos simpatizantes, olha que coisa chique, que nos ajudam, que nos intuem, que estão sempre nos ajudando em todos os lugares, em todas as situações. Aí a pessoa, o seu espírito, parece ser, segundo o pecado dizer, que vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Eles não eram uma expiação direta, nos ficais seguros de toda dor tem uma justa causa. Aquele que conheceste tão miserável foi belo, grande, rico e adulado. Eu tinha aduladores e cortesãos. Fui vaidoso, isso e orgulhoso. Não há muito tempo fui bem culpado. Reneguei a Deus e fiz só o meu voz. Mas espiei-o cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida na terra. O que suportei durante alguns anos, somente nessa última e curtíssima existência, sofri-o durante uma vida inteira até a extrema velhice. Pelo meu arrependimento, recobrei a graça diante do Senhor, que se dignou me confiar várias lições, das quais conheceis a última. Eu a solicitei para terminar o meu aperfeiçoamento. Adeus, meus amigos. Voltarei algumas vezes ao vosso meio. Minha missão é consolar e não instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão escondidas que ficarão contentes com a minha vida. Olha que frase. Minha missão é consolar e não instruir. Essa é a missão do meu catecismo. Acolher. É importante o estudo? Com certeza. É importante estudar os Allan Kardec.
o acolhimento é mais importante. Mas o acolhimento envolve o quê? Tempo em que se diz cristão é a porta de entrada. Porque a gente tem que acolher as pessoas. Primeiro, acolher. Não olha, não pergunta, não precisa saber quem é. Acolhe. Depois, explica o sentido. Mas primeiro, acolhe. Pobre pequeno ser sofredor. Fraco, ansioso e discórdia. Quantos gemidos deixavam o filho se asilo de miséria e de lágrimas? E apesar de sua pouca idade, como era refinado, e como sua alma já compreendia a afinidade do sofrimento, já tinha essa compreensão, né? Que ele estava sofrendo, porque ele se pediu essa prova, né? Ele bem sentia que no além do túmulo lhe aguardava uma recompensa para tantas queixas abafadas. Também como rezava por aqueles que não tinham, como ele, coragem para suportar seus males, por aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu as feiras em Deus. Voltamos, né? Sofra, mas olha. Sofra, mas tenha coragem. Sofra, mas acredite em Deus. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes que estavam falando do horário que eles encarnaram. E mostravam aos assistentes um corpo deformado, recrutando-se contra a morte. Além da carga que é devida a desaventura. Todo mundo quer viver, indiferente do estado de vida. Ninguém quer esse cargo. Mas um anjo painava acima do leito, moribundo se apertava seu coração. Depois ele levou nas suas asas brancas a uma dela, que escapava desse corpo informe, pronunciando essas palavras: glória a vós seja prestada ao meu Deus. E essa alma levada para o onipotente feliz exclamou: eis-me, vós me haveis dado a missão de aprender a sofrer. E pergunta: supertei dignamente a prova? Ele deixa dúvida, deixa suportar dignamente a prova, né? E essa é a verdadeira questão. A gente tem que se perguntar sempre, mesmo que a gente melhore um pouco, a gente tem que perguntar todo dia: será que eu estou melhorando? O que eu fiz hoje durante o dia pode não estar de acordo com os ensinamentos de Jesus? E agora o espírito da pobre criança retornou suas proporções, pulando espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo tudo: esperança e coragem. Desprendido de toda a matéria e de toda a mácula, ele está aí perto de vós. Fala-vos, não mais com sua voz grave e queixosa, mas com mastros acesos. Ele vos disse: aqueles que me olharam, viram a criança que não murmurava, extraindo daí a calma para seus males, e seus corações se fortaleceram uma doce confiança em Deus. Eis a finalidade da minha curta passagem no mundo. Tem uma passagem muito curta mesmo, mas ele é a expressão, se tu pegar o Evangelho, do bem-aventurado, né? Os mansos e pacíficos, bem-aventurados, puros de coração. E o que a gente precisa ter? Paciência, humildade, resignação, né? Aprender a sofrer e começar a saber que a gente, tudo vai passar. A gente vai encontrar, né, a nossa imortalidade em Deus em algum momento. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, né? Vai realmente depender exclusivamente de mim. Não depende do mundo, não depende do que os outros escolhem, nada. Depende só das minhas escolhas. Escolha dessa que eu faço todos os dias. Porque as pessoas dizem: nas grandes escolhas não diário. No momento que não resolve estar com o vizinho, com a mulher, com o cachorro, tudo é escolha. Tudo conta pontinho. Gritou com o cachorro, pontinho. Gritou com a pontinho. Mais ou menos assim, nessa até a gente conseguir, né, se fortalecer. Né? Então, o que esse menino tinha? Mansidão, né? Que é marcamente uma virtude, né? Domínio próprio, ausência de ódio, nem desejo de vingança. Submissão à vontade divina. Se metia completamente, né? Pacificação, a paz. Envolve a busca pela harmonia interior e o cultivo de sentimentos nobres e a propagação dele do seu beleza. Foi o que ele fez com o remédio, para que ninguém precisasse sofrer, porque ele estava sofrendo, porque ele estava gritando. Controle das emoções, eu acho que isso ele fazia perfeitamente, né? Dominar a cólera, a paciência, se voltar. Ele não tinha consciência dessas outras encarnações, né? Ele podia voltar completamente. Então, ele sempre buscou a serenidade e o equilíbrio, né? Nessas muitos anos.
Perdão e tolerância. Cultivar o perdão, a tolerância e a compreensão com aquele que nos ofende ou prejudica. A gente já sabe que tinha sido prejudicado por Deus, né? Com certeza. Buscando sempre a reconciliação. Ele se reconciliou com Deus. Mesmo. Humildade e benevolência. A humildade e a benevolência, eu fiz o sincero pelo progresso espiritual, né? Então, ele fez um bom caminho. Justiça divina. A promessa de herdar a terra é uma garantia que a justiça divina prevalecerá. E aqueles que cultivam a mansidão e a paz serão recompensados com a felicidade e o progresso espiritual. E isso, ele tinha, né? Ele recebeu todas as recompensas do mundo espiritual, por quê? Porque Deus pegou e achou, né? Fez ele diferente, teve preferência? Não. Porque ele fez o caminho dele. Porque ele fez as escolhas que tinha que fazer. Porque ele acreditou em Deus em qualquer circunstância. Porque ele se reservou às doenças e as coisas que vieram para ele. De uma maneira não pacífica. Lembra? Não se pacífica, vocês deram a terra. E é assim. Se a gente quiser que esse mundo se torne um mundo melhor, que a gente fala muito nisso, né? O mundo de regeneração, e as pessoas muitas vezes perguntam, né? Que mundo de regeneração é cheio de terra. Precisa. Porque a gente não se regenera. Não é as pessoas que estão lá guerreando que vão resolver ou não resolver isso, somos nós. E nós temos que resolver isso primeiro, em nós. Naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, nas escolhas que a gente faz, principalmente. É muito difícil a gente se humilhar e não reverberar, e não agredir, e não responder ao outro. É muito difícil. Mas vocês não têm noção do quanto isso traz paz. O quanto isso nos dá certeza de que realmente tu está no caminho certo. Por mais que doa, por mais que tu chore. Eu sempre conto, né, para as pessoas. Eu li um livro Coragem, se vocês olharem na minha conta, eu usei ele 1 ano e meio para suportar uma situação. Eu ia todo dia, eu ia, chorava e não podia aprender. Tá? Está em situação assim de, né, pequenos desafios diários, de segunda a sexta. Eu pegava o Coragem, ia para o Evangelho, ia para o banheiro, lia e não respondia. Fiquei 1 ano e meio fazendo isso. E fui recompensada. Em qual sentido? Em tranquilizar a mim. Não foi se elas pararam de ser o que elas eram, nada disso. Eu ganhei paz. Eu ganhei. Não foi elas, né? Não foi uma coisa ao contrário. Eu vou fazer isso para ver. Não, eu não mudo ninguém. Ninguém aqui está tão bem. A gente está aqui para cima. Isso me trouxe uma tranquilidade que eu não tinha. Assim como o Tasso me trouxe uma serenidade, uma coisa de propósito que eu também não tive. Porque tudo nos traz, é algum propósito que vem para a gente, né? Para algum crescimento, para alguma coisa. Certo, então, meus amigos, já sabem das expiações terrestres, que temos que passar tudo, depende das nossas escolhas. Então, escolha o bem. Faça o bem. Cultive o bem, que o resto vai bem. Tá bom? Agora vamos fazer nossa prece, já terminamos o horário.